A partir de agora, você vai ver o que foi destaque neste fim de semana e nesta segunda-feira nas redes sociais. Veto é derrubado e farra com fundo eleitoral está de volta. Partido Novo aciona a STF contra fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais. CPI da Covid do Rio Grande do Norte conclui que houve fraude e desvio de dinheiro público. Candidato de esquerda é eleito presidente do Chile. Itapemirim descumpre norma da ANAC e deixa passageiros na mão. Vacina em crianças só com autorização dos pais, diz Bolsonaro. Sem máscara, ministro Barroso canta e dança ao lado de jornalista da Globo em festa de casamento. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Começando nas redes. – 317 deputados e 53 senadores derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias e permitiram que o bilionário fundão eleitoral voltasse ao patamar de 5,7 bilhões de reais, em vez dos 2 bilhões de reais propostos pelo governo. Os partidos do Centrão, PL, PP e os Republicanos se juntaram a legendas de esquerda como o PT, o PSB, o PDT e o PCdoB. Na Câmara, foram poucos os partidos que não deram nenhum voto para a derrubada do veto. Cidadania, Novo, PSOL e Rede. Já o PV e o PSL, além do Podemos, se colocaram, em sua maioria, contra o inchaço do fundão, mas ainda assim contribuíram com alguns votos a favor da farra com dinheiro público. No Senado, o desenho não foi muito diferente. Cidadania, Podemos e Rede não deram nenhum voto para derrubar o veto. O PSDB, dividido na Câmara, se colocou majoritariamente contra o fundão no Senado, mas não foram suficientes para deter DEM, MDB, PL, PP, PSD, PROS e PT, responsáveis por 48 dos 53 votos pela derrubada do veto. Novo aciona a STF contra fundão eleitoral de 5,7 bilhões. A Executiva Nacional do Partido Novo ingressou nesta segunda-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão do Congresso Nacional de retomar o fundão eleitoral de até 5,7 bilhões para as campanhas de 2022. Houve fraude e desvio de dinheiro público, conclui relatório da CPI da Covid do Rio Grande do Norte. O relatório da CPI da Covid do Rio Grande do Norte concluiu que houve fraude, desvio de dinheiro público, favorecimento de um grupo político e outros crimes praticados por parlamentares, governadores e prefeitos ligados ao Consórcio Nordeste, órgão criado pelas administrações estaduais da região para supostamente combater a pandemia de Covid-19. Na prática, a corrupção corria solta, concluiu o relatório. O que é lamentável é que a CPI da Covid, criada no Senado Federal por determinação do Supremo, não fez o que fez a CPI estadual. Entre os investigados estavam 2 governadores e 2 ex-ministros filiados ao PT, envolvidos na compra de respiradores, que custaram 50 milhões de reais e nunca foram entregues. São eles: Fátima Bezerra, governadora do estado; Rui Costa, presidente do consórcio e governador da Bahia; Carlos Gabas, secretário do consórcio, ex-ministro da Previdência de Dilma Rousseff; e Edinho Silva, o seu irmão de alma, como costuma dizer, que atualmente é prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo. Os parlamentares da comissão pediram o indiciamento dos 4 petistas. Segundo o deputado Kelps Lima, do Solidariedade do Rio Grande do Norte, que presidiu os trabalhos, ficou claro que o Consórcio Nordeste se transformou em agente de um projeto político nacional em que houve fraude, desvio de dinheiro público e favorecimento dos interessados, concluiu. Justiça Federal afasta presidente do IPHAN.
mas decisão é revertida. A Justiça Federal decidiu aceitar o pedido do Ministério Público Federal para afastar a presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. A decisão foi da juíza Mariana Tomás Cunha, da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Segundo a magistrada, foi avaliada a indicação de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra feita pelo presidente Jair Bolsonaro, e mencionou que a ação teve como intenção promover o favorecimento pessoal de interesses específicos de pessoas e instituições alinhadas à agenda governamental. O MPF havia solicitado, em ação popular movida pelo deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, o afastamento imediato da atual presidente, após divulgação de um vídeo em que Bolsonaro afirma que ripou todo mundo do IPHAN por ter tido conhecimento de que o órgão interditou uma obra do empresário Luciano Hang. Botei o outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça para a gente, disse o presidente. A informação foi publicada na Gazeta Brasil. Só que a Justiça suspendeu a liminar que afastou a presidente do IPHAN. Ontem, por determinação do desembargador Teófilo Miguel Filho, presidente interino do TRF2, foi atendido o pedido da Advocacia Geral da União e derrubada a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que havia afastado a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Peixoto Dutra, de seu cargo. O afastamento ocorreu no sábado, após a juíza Mariana Tomás da Cunha, como já dissemos, da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, atender a um pedido feito pelo Ministério Público Federal e pelo deputado federal Marcelo Calero. O afastamento ocorreu após declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro durante um evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. André Mendonça vai analisar nova notícia-crime contra Bolsonaro no STF. Após sua posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça foi sorteado na sexta-feira relator de uma nova notícia-crime apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu uma investigação sobre demissões de dirigentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que, segundo o próprio presidente, haviam interditado uma obra das lojas Havan, do empresário Luciano Hang, um de seus apoiadores. A jurisprudência do STF diz que, em casos assim, cabe ao ministro relator, no caso André Mendonça, encaminhar a ação para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que poderá pedir a abertura de inquérito ou denunciar criminalmente o presidente, se considerar que já existem provas. Nesses casos, o próprio Mendonça, indicado por Bolsonaro, seria o relator. Após o sorteio que designou o ministro André Mendonça para relatar esta notícia-crime contra o presidente, o suspeitíssimo Randolfo Rodrigues quer a suspeição do ministro André Mendonça em ação de Bolsonaro. O ódio declarado do senador Randolfo Rodrigues ao presidente Jair Bolsonaro não permite que ele faça qualquer análise decente e imparcial contra iniciativas do presidente. Segundo o jornalista Gonçalo Mendes Neto, do Jornal da Cidade Online, o senador Randolfo Rodrigues não se atreveu a pedir a suspeição do ministro Dias Toffoli em ação envolvendo o condenado José Dirceu. Também não pediu a suspeição do ministro Gilmar Mendes num caso em que parentes do magistrado estavam envolvidos. E não foram só esses casos que foram ignorados pelo senador do Amapá. O senador Randolfo Rodrigues é que deveria se declarar suspeito com relação a qualquer assunto que envolva o presidente da República. TSE elege Edson Fachin para suceder Roberto Barroso como presidente. O ministro Edson Fachin foi eleito pelo plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, como presidente do tribunal. A vice-presidência será do ministro Alexandre de Moraes. Ambos tomarão posse nos cargos em 22 de fevereiro do ano que vem. E o mandato de Fachin, como presidente, se encerrará em agosto do ano que vem, quando Moraes vai assumir a presidência do tribunal e comandar as eleições de 2022. Vacinação de crianças contra a Covid-19 não é consensual, diz Queiroga. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na sexta-feira que não é consensual a vacinação contra a Covid-19 em crianças e destacou que a pasta quer discutir o assunto de maneira aprofundada.
um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ter autorizado a aplicação da vacina da Pfizer no público de 5 a 11 anos de idade. Mesmo com o aval da Anvisa, cabe ao governo federal fazer a compra das vacinas pediátricas contra a Covid e decidir sobre sua inclusão no Programa Nacional de Imunização, o PNI. Segundo Queiroga, essa questão será analisada pela área técnica e o ministro é a última instância do Ministério. Marcelo Queiroga afirmou que a decisão do governo em vacinar crianças de 5 a 11 anos será tomada no dia 5 de janeiro, após a audiência pública a ser realizada no dia anterior. Em conversa com jornalistas, Queiroga disse que a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não é decisão suficiente para viabilizar a vacinação para esse grupo. O ministro explicou só a autorização da Anvisa não é suficiente, porque se você olhar todas as políticas públicas do Ministério da Saúde e verificar as autorizações que a Anvisa deu em relação a medicamentos, há dispositivos médicos, basta ver o que tem aí autorizado por ela e o que está incorporado no SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele disse que são avaliações distintas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que a vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos só será aplicada com autorização dos pais. Ele acrescentou que o Ministério da Saúde irá cobrar da Anvisa o protocolo para efeitos colaterais do imunizante em crianças. Pfizer diz que vacina em dose dupla contra a Covid não é eficaz em crianças de 2 a 5 anos. Em matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo, a Pfizer reconheceu que sua vacina de dose dupla contra a Covid não se mostrou eficaz em estudos com crianças de 2 a 5 anos de idade e informou que agora tentará adicionar uma terceira aplicação após 2 meses para aumentar essa eficácia. Se o estudo mostrar maior eficácia com essa terceira injeção, a Pfizer vai apresentar a formulação às agências reguladoras no primeiro semestre de 2022 para aprovação de uma autorização de uso emergencial. Itapemirim suspende todas as suas operações aéreas e causa caos em aeroportos do Brasil. Segundo a companhia, uma reestruturação interna provocou a suspensão temporária de todas as operações em pleno fim de ano. Por isso, todos os voos da companhia foram cancelados. A ANAC determina que ITA dê assistência imediata e reembolso aos passageiros. Só que os passageiros relataram que só souberam da paralisação do serviço no próprio aeroporto pouco antes de embarcarem. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que a Itapemirim deve prestar imediatamente atendimento integral a todos os passageiros e comunicar individualmente sobre cancelamentos de voos e reacomodações. Além disso, deve garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas. A empresa tinha 513 voos programados entre esta última sexta-feira e 31 de dezembro, segundo a pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação. Os voos partiriam dos aeroportos de Guarulhos, São Paulo, Galeão, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, todos no mês de dezembro. Só que a Itapemirim descumpriu a norma da ANAC ao negar a reacomodação de passageiros. A Itapemirim informou em nota neste domingo que só vai buscar reacomodação para clientes que estejam fora de seu domicílio e que tenham viajado anteriormente com a ITA. Pelo documento da empresa, quem ainda não tiver feito um voo de ida só terá a opção de reembolso. A medida da empresa descumpre norma da Agência Nacional de Aviação Civil. Torcedor que arremessou o copo de cerveja em Luciano Hang é demitido. Torcedor do Atlético que arremessou um copo de cerveja no empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, durante a segunda partida da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, dia 15, foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Ele foi demitido do escritório de advocacia onde trabalhava. O escritório afirmou que não tolera atos de violência. O desligamento do advogado Eduardo Alves do escritório Araúza Advogados, onde ele trabalhava, foi realizado após a identificação dele no ato praticado na última quarta-feira. Jornalista esportivo da Globo apoia agressão em estádio e é desmascarado por Luciano Hang.
Após a agressão que sofreu na Arena da Baixada, o empresário Luciano Hang resolveu fazer uma live para contar o que aconteceu e mostrar o agressor e sua motivação político-ideológica, pedir o fim deste tipo de hostilidade, bem como a paz nos estádios. Mas chamou a atenção um trecho em que Hang revelou a repercussão entre jornalistas da velha mídia, com destaque para um comentário feito pelo apresentador do Globo Esporte, o principal programa esportivo da TV Globo, com alcance nacional, Felipe Andreoli. O jornalista, que já esteve envolvido em outras polêmicas, responde a uma pergunta feita por outra figura conhecida no mundo das redes sociais, o youtuber que atende pelo codinome Bolívia. Qual o líquido? Pergunta Bolívia em sua postagem no Twitter. Mijo quentinho, responde Andreoli. Hang lamentou a atitude do apresentador da Globo, claramente de apoio à covardia. Luciano Hang afirmou que o esporte é sinônimo de união, harmonia e paz. Você compete, você aprende a ganhar e a perder. E o Felipe Andreoli, rindo do que aconteceu, o que fez? Será que a Globo vai fazer alguma coisa com ele? Ou será que vai bater palma porque eu sou do lado contrário? Um jornalista de esporte incentivando a violência em estádio de futebol e eu estava lá com os meus filhos. Será que você também não tem filhos, Andreoli? Descaradamente, Globo acusa o golpe e escancara a fúria com Faustão. A Rede Globo apagou os registros de mais de 30 anos dos programas apresentados por Fausto Silva na emissora em seus aplicativos, coisa que nunca fez com relação a outras pessoas que deixaram a casa. Segundo informações de bastidores, a família Marinho está furiosa com a saída do apresentador, que a partir do dia 17 de janeiro terá um programa diário na Rede Bandeirantes de televisão. Mas a audiência da emissora vai de mal a pior. Em queda livre, Jornal da Globo tem pior audiência da história em 2021. Segundo informações do portal Notícias da TV, o Jornal da Globo está encerrando o ano de 2021 com o pior Ibope anual de sua história em todo o território nacional, incluindo uma queda acentuada na Grande São Paulo, onde se concentra o maior número de espectadores do tradicional noticiário do início da madrugada. A matéria aponta que o jornal, apresentado atualmente por Renata Lopretti, registrou um índice de 7,1 pontos na média do PNT, o Painel Nacional de Televisão, que indica o desempenho de emissoras nas 15 principais regiões metropolitanas. A informação é do Jornal da Cidade Online. E parece que a Vênus Prateada vive uma crise sem fim. Para reduzir custos, Globo vende sede em São Paulo e passa a pagar aluguel. A TV Globo vendeu o complexo de imóveis onde funciona sua sede em São Paulo para a empresa Vinci Partners, especializada em investimentos e exploração de imóveis. O valor total da negociação é de 522 milhões de reais. Segundo o TV Pop, apesar da venda do prédio, a Globo vai continuar no prédio pelos próximos 15 anos, pagando mensalmente R$ 84,67 por metro quadrado no contrato de locação, o que dará mais ou menos a quantia de R$ 4.700.000 por mês. Ainda de acordo com o site, a Globo disse que a venda de suas instalações em São Paulo faz parte de um processo de revisão do modelo operacional. Agora as manchetes internacionais. Por precauções com a Omicron, Paris cancela fogos no Réveillon. Protesto contra passaporte sanitário anti-Covid em Bruxelas. Coreia do Norte proíbe risadas, bebidas alcoólicas e demonstrações de felicidade por 11 dias. Mortes por overdose disparam e São Francisco entra em estado de emergência. Pesadelo econômico da Grã-Bretanha da década de 70 pode estar voltando. Fala-se de estagflação há alguns meses. Agora, essa combinação tóxica de crescimento econômico estagnado e a alta inflação parece ter chegado ao Reino Unido. A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido subiu para 5,1% em novembro, seu nível mais alto em mais de uma década, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Os preços estão ultrapassando os aumentos salariais e apresentando um desafio dramático para o Banco da Inglaterra, que luta contra uma economia estagnada e um novo surto de infecções por coronavírus. Os preços
recordes da gasolina contribuíram significativamente para o forte aumento da inflação, mas os preços de varejo de uma ampla gama de produtos também subiram, incluindo roupas, alimentos, carros usados, álcool e tabaco, bem como livros, jogos e brinquedos. As pressões de custo não mostram sinais de redução. Os preços dos produtos que saem das fábricas no Reino Unido aumentaram 9,1% em novembro, a maior taxa de inflação ao produtor em mais de 13 anos. E a falta de trabalhadores piorou ainda mais no mês passado, com as vagas atingindo um novo recorde histórico de quase 1,2 milhão. Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. O candidato de esquerda, Gabriel Boric, foi eleito presidente do Chile neste domingo. Aos 35 anos, será a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. Ele já foi deputado e líder estudantil. Numa eleição marcada pela polarização política, Boric venceu o advogado José Antônio Cast, de ultradireita. Cast informou em rede social que telefonou para o rival reconhecendo a derrota e parabenizando-o pela vitória. 38% reprovam o governo Dória, aponta Datafolha. A aprovação é de 24%. Pesquisa Datafolha divulgada na noite de sábado revela que o governo João Dória é reprovado por 38% dos eleitores paulistas que avaliaram a gestão do Tucano como ruim ou péssima. Em sentido contrário, 24% afirmaram que o governo Dória é bom ou ótimo e 37% apontaram a gestão como regular. Na lista de pesquisados que reprovaram o governo Dória estão empresários, 54%, pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos, 48%, pessoas na faixa etária acima de 60 anos, 33%, e estagiários e aprendizes, 11%. A nata do empresariado está animada com Guedes. O Agora Notícias Brasil publicou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tranquilizou empresários brasileiros em um almoço na casa de João Camargo, presidente da organização Esfera Brasil. Guedes disse que 600 bilhões estão garantidos em investimentos para os próximos anos e o montante vai ajudar o país a crescer. No encontro, o ministro pediu que o grupo de empresários ajude a viabilizar a agenda liberal junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Entre outras medidas, Guedes quer correr com a reforma administrativa. O ministro foi elogiado por todos, disse o anfitrião do evento, João Camargo. Lula e Alckmin se encontram em jantar em São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin estiveram juntos na noite de ontem em São Paulo. É a primeira aparição pública conjunta de ambos desde que se intensificaram as especulações de que Alckmin pode ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula nas eleições do ano que vem. Vários políticos estavam presentes nesse jantar, entre eles o ex-governador Márcio França, do PSB, e o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. Eles estão entre os principais incentivadores da parceria entre Lula e Alckmin, porque ambos desejam concorrer ao governo de São Paulo. E o posicionamento de Alckmin como vice de Lula retiraria um forte adversário da disputa. Ronaldo Fenômeno compra o time do Cruzeiro. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno assinou na sede da XP Investimentos em São Paulo um acordo para a compra do Cruzeiro. Ronaldo passará a ser sócio majoritário com 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Formato aprovado por lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto, no qual clubes brasileiros podem virar empresas para aumentar a sua captação de recursos. Sem máscara, Barroso canta e dança em festa ao lado de jornalista da Globo News. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se divertiu ao lado do cantor Diogo Nogueira e do jornalista Heraldo Pereira em uma festa de casamento. O evento ocorreu no sábado, dia 18. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o magistrado é visto sem máscara próximo de outras pessoas da festa e também sem a proteção facial. O ministro sempre se mostrou a favor de medidas de restrição para frear o avanço do novo coronavírus. A hipocrisia não se restringe ao ministro Barroso. Outro hipócrita deste fim de semana é o senador Randolfo Rodrigues, que apareceu sem máscara no jantar de Lula e de Alckmin no domingo.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticaram o vice-presidente da CPI da Covid no Senado, que sempre foi um defensor ferrenho do uso do equipamento. Em algumas oitivas, Randolph chegou a usar 2 máscaras. O Omicron se espalha mais rápido e infecta pessoas já vacinadas, diz a OMS. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a nova variante Omicron da Covid-19 está se espalhando mais rápido que a Delta e provocando infecções em pessoas que já se vacinaram contra o novo coronavírus ou se recuperaram da doença. Agora, há evidências consistentes de que a Omicron está se espalhando significativamente mais rápido do que a variante Delta, disse o diretor-geral em uma coletiva de imprensa para jornalistas baseados em Genebra, realizada em seu novo edifício 7. E é mais provável que as pessoas vacinadas ou recuperadas da Covid-19 possam ser infectadas ou reinfectadas, completou. Polícia Federal abre inquérito para investigar ameaças a membros da Anvisa. A investigação foi aberta na quarta-feira, dia 15, um dia antes da Anvisa ter autorizado a vacinação de crianças contra a Covid-19. Há indícios de que as ameaças tenham se intensificado depois dessa decisão do órgão. No domingo, a Anvisa pediu a investigação das supostas ameaças em ofícios encaminhados ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e à própria Polícia Federal e à Superintendência da PF no Distrito Federal. Nos documentos, os diretores da Anvisa afirmam que foram surpreendidos com publicações nas mídias sociais, na internet, de ameaças, intimidações e ofensas por conta da referida decisão técnica. Roberto Jefferson pretende disputar o Senado. Em carta escrita na prisão, o ex-deputado afirma que eventual candidatura daria uma forte ajuda ao presidente Jair Bolsonaro. Nas redes, fica por aqui. Teremos um recesso de fim de ano. Estaremos de volta na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Tenham todos um Feliz Natal e uma ótima passagem de ano.